Se você desse a 1000 pessoas uma lista de adjetivos para se descreverem, e um dos adjetivos fosse feliz e outro dos adjetivos fosse sociável, você descobriria que aqueles que se classificavam como os muito felizes também se classificavam como muito sociáveis, e aqueles que se classificaram como pouco felizes também se classificariam como menos sociáveis. E ao observar esses padrões de covariação, você pode determinar quais são as dimensões essenciais da personalidade humana. Uma das dimensões é aproximadamente felicidade. Isso é extroversão. Outra dimensão é o neuroticismo. É uma dimensão de emoção negativa. Portanto, se você perguntar a uma pessoa se ela está ansiosa e tem uma pontuação alta, digamos, em uma escala de 1 a 7, também provavelmente terá uma pontuação alta em outro assunto que indicará tristeza. E acontece que as emoções negativas se amontoam e, portanto, pessoas que experimentam mais de um tipo de emoções negativas têm uma propensão a experimentar mais de todas elas. Há outra dimensão chamada agradabilidade, e as pessoas agradáveis são autossacrificiais, compassivas e educadas. Se estiver lidando com pessoas agradáveis, elas não gostam de conflitos. Elas se preocupam com outras pessoas. Se estiver lidando com pessoas agradáveis, é provável que coloquem as preocupações dos outros antes das delas. Elas não são competitivas, mas sim cooperativas. É uma dimensão em que as mulheres estão. As mulheres têm pontuação mais alta do que os homens em agradabilidade em todas as culturas, incluindo as culturas em que foram tomadas as maiores medidas para produzir uma circunstância social igualitária, como a Escandinávia. Na verdade, as diferenças de gêneros, por personalidade lá são maiores do que em qualquer outro lugar. Outro traço é a conscienciosidade. A conscienciosidade é uma excelente característica se você quer se sair bem na escola e no trabalho, especialmente se for um gerente e administrador. Não posso dizer que entendemos muito sobre conscienciosidade, embora surja de forma confiável em estudos analíticos de fatores de grupos de adjetivos em diferentes países. Pessoas conscientes são diligentes, trabalhadoras e organizadas. Sua ordem os inclina para o conservadorismo político, a propósito, porque acontece que seu temperamento inato, sua personalidade intrínseca, que constitui um conjunto de filtros por meio dos quais você vê o mundo, também altera a maneira pela qual você processa as informações e influencia a maneira como você vota. Portanto, você pode dizer, e eu acredito que isso seja verdade, temos feito muitas pesquisas sobre isso ultimamente, quanto mais precisa for a medida que você tomar das crenças políticas de alguém, mais você descobre que a personalidade é o que importa. E acho que é uma coisa razoável a se pensar, porque você sabe que precisa descobrir maneiras de simplificar o mundo, certo? Porque não é possível fazer de tudo e, por isso, as pessoas se especializam, têm nichos especializados que eles ocupam. Você pode pensar neles como nichos sociais, onde suas habilidades específicas serviriam para mantê-lo e, portanto, se você for extrovertido, você vai procurar um nicho social porque gosta de estar perto de pessoas, e se você for introvertido, vai passar muito mais tempo em sua própria casa. Portanto, se você for uma pessoa introvertida, por exemplo, vai querer um emprego onde você não estará vendendo e onde não estará cercado por grupos de pessoas que estarão fazendo exigências sociais a você o tempo todo. Porque isso desgastará, ao passo que se você é extrovertido, isso é exatamente o que você quer. Portanto, o extrovertido vê o mundo como um lugar de oportunidades sociais e o introvertido vê o mundo como um lugar para se resguardar e passar um tempo sozinho. E acontece que ambos esses modos de ser são válidos. A questão, pelo menos até certo ponto, é se você tem ou não a sorte de combinar seu temperamento com as exigências do ambiente. E suponho também que se você tem a sorte de ter nascido em uma época em que realmente existe um nicho para seu temperamento particular. Porque não é necessariamente verdade que acontecerá isso. Imagine que todas essas dimensões temperamentais variam devido à pressão evolutiva. Então há uma distribuição de extroversão. Em uma distribuição normal, a maioria das pessoas está em algum lugar no meio e à medida que você se aproxima dos extremos, há cada vez menos pessoas e significa que, em média, ao longo de grandes períodos de tempo, houve ambientes que correspondem a cada uma das posições dessa distribuição com a maioria dos ambientes, combinando com o centro, pois, caso contrário, não teríamos evoluído desse jeito. E, portanto, às vezes, ser realmente extrovertido funcionará bem para você em uma minoria de ambientes,
ou minoria de nichos, e às vezes, será uma catástrofe. Suspeito, por exemplo, que se você vive em uma sociedade tirânica onde qualquer sinal de atividade pessoal poderá te colocar em apuros, que o fato de ser extrovertido e ter baixo nível de neuroticismo não seria uma boa ideia, porque você será comunicativo, feliz e dizendo muitas coisas, incapaz de guardar seus pensamentos para si mesmo, e você será relativamente destemido. Não temos certeza disso porque não realizaram estudos que combinam precisamente a propensão temperamental com a demanda ambiental, mas você entende o que eu quis dizer. Portanto, pessoas conscientes, no geral, são trabalhadoras e organizadas. Sabemos um pouco sobre organização, parece estar relacionado estranhamente à sensibilidade ao nojo que, suponho que não seja tão surpreendente, pois se você colocar uma pessoa organizada em uma cozinha bagunçada, ela reage com desgosto e não quer nada além de arrumar e organizar tudo. E há uma tremenda variabilidade em organização e, como eu disse, organização prevê o conservadorismo político. Não é a única coisa, mas certamente é um dos fatores. A correlação entre conscienciosidade e notas escolares é de cerca de 1,4, cerca de 16% da variação. É o segundo melhor preditor de notas na faculdade, depois da inteligência, e falaremos sobre inteligência durante esse curso também. A inteligência é, na verdade, um conceito relativamente simples. Acho que não vou entrar no assunto hoje, mas pessoas conscienciosas. Sua diligência e organização faz com que eles programem seu tempo. Portanto, eles fazem uso eficiente de seu tempo. Eles usam cronogramas e esse tipo de coisa. Não conseguimos descobrir qualquer coisa sobre a biologia subjacente ou a psicologia da diligência. Tentamos realmente dezenas e dezenas de testes que tentam encontrar uma medida laboratorial na qual as pessoas diligentes se destacam e falhamos completamente. E também não há modelos animais para a diligência. Portanto, eu diria que é um grande mistério que permanece no coração da psicologia de personalidades. E talvez seja uma categoria específica do ser humano, quero dizer, podemos pensar em cães de trenó. Talvez possam ser diligentes, e talvez em cães pastores e animais que trabalham assim. Mas é claro que eles foram treinados por humanos, mas não é claro se os animais sejam trabalhadores da mesma forma que somos. A diligência envolve sacrificar o presente pelo futuro, algo assim, e parece ser necessário ser capaz de conceituar o tempo, para sacrificar o presente pelo futuro. Uma das coisas que eu recomendaria que vocês fizessem como alunos neste curso, e talvez em todos os cursos, sobre diligência, seria elaborar um plano de ataque para o curso e usar uma agenda, sabe, se você tratar sua carreira universitária com um emprego de tempo integral, terá muito mais chances de ter sucesso e, se você acompanhar as leituras e as atividades, terá inclusive menos chances de se desesperar quando se atrasar na matéria. Usar um calendário do Google ou algo do tipo para organizar uma programação para todo o semestre, no início do semestre pode ser essencial, especialmente se você não for muito diligente, porque te manterá no caminho. E uma das coisas que sabemos sobre pessoas diligentes é que são muito boas em usar agendas e planejar o uso de seu tempo. E, gostaria de dizer que vocês todos deveriam ser mais inteligentes, mas não sei como poderiam ser mais inteligentes. Não sabemos nada sobre como melhorar a inteligência e suponho que não saibamos nada sobre como melhorar a diligência também, mas posso dizer que as pessoas que são diligentes apresentam uma estratégia para resolver o problema que está à sua frente. Em seguida fazem tudo o que podem para seguir a estratégia. Por exemplo, se você focar hoje ou amanhã, por algumas horas, 3 horas, e você preencheu o calendário do Google, ou o que quer que use, com uma estratégia de estudos e uma lista de quando suas tarefas devem ser entregues. E quando você for se sentar e estudar, então você não estará em uma situação em que terá que estudar 10 horas por dia, sem esperanças, logo antes de um exame importante. É também uma maneira muito ineficaz de estudar. Ou seja, em primeiro lugar, as pessoas que estudam por 10 horas dizem que estão estudando, mas raramente estão, porque bem, eu não posso estudar por 10 horas, não tenho o poder de concentração que me permitiria fazer isso por um período tão prolongado de tempo. Consigo administrar cerca de 3 horas de intensa atividade intelectual até que eu esteja cansado, e também é o caso que se você estudar e depois dormir, e depois estudar e depois dormir e depois estudar e dormir, você espaça as coisas, então fica muito mais propenso a se lembrar. Também é muito mais provável que se lembre.
se tentar recordar-se do material, ou seja, realçar o material não é muito útil. Mas ler, fechar o livro, resumir o que você leu sem abrir o maldito livro, isso sim é útil, e a razão para isso é que você está praticando a lembrança. E é isso que você precisa praticar. Se estiver praticando a memorização, você precisa praticar a lembrança. Não basta repassar o assunto várias vezes. Isso ajudará com memória de reconhecimento, mas não ajudará você com memória de recordação. De qualquer forma, a última característica é a receptividade. A receptividade é uma característica da criatividade. Também está associado à inteligência, em que pessoas inteligentes, e estou falando tecnicamente de QI, tendem a ser mais criativas, o que não é surpreendente. Pessoas criativas têm maior probabilidade de serem politicamente liberais, por sinal. Elas gostam de novidades, gostam de estética, elas gostam de ficção, gostam de filmes, gostam de arte, gostam de poesia. Há algo nessas coisas que lhes confere uma sensibilidade estética. E isso é uma característica inata. E não é o caso, a propósito, que todos são criativos, de fato, longe disso. Usamos o questionário de realização criativa para medir a criatividade das pessoas. Falarei com vocês sobre isso mais tarde no curso, e o questionário de realização criativa abrange 13 dimensões de criatividade, por exemplo, escrever, dançar, atuar, investigação científica, atividade empresarial, atividade arquitetônica, cozinhar. Há um punhado de outras, cantar, etc., ou seja, tipos de coisas que você presumiria que as pessoas possam ser criativas. Em seguida, pede que elas se avaliem em uma escala de 1 a 10 sobre seu nível de realização. Com relação a todos esses domínios criativos, com 0 sendo, eu não tenho treinamento ou proficiência nessa área e 70% das pessoas tiram 0. Em todo o questionário de realização criativa, uma pequena proporção de pessoas são atípicas, e são criativas em muitas dimensões simultaneamente e excepcionalmente criativas. Acontece que, como vocês verão, esse padrão, que é chamado de distribuição de Pareto, em que a maioria das pessoas se acumula em 0 e algumas poucas estão no limite da criatividade, caracteriza todos os tipos de distribuições, como a distribuição de dinheiro, por exemplo, que é por isso que 1% das pessoas tem a maioria esmagadora do dinheiro. É um 1% diferente ao longo do tempo, varia, mas é muito mais provável que você esteja no 1% se for mais velho, logicamente, por quê? Uma das coisas que fazemos enquanto se envelhece é trocar juventude por dinheiro. Eu não acho que a troca vale a pena, mas é a melhor opção que temos. De qualquer forma, essas características específicas, pode pensar nelas como maneiras de simplificar o mundo. Há muitos lugares diferentes onde você pode atuar no mundo. E há muitas maneiras diferentes de encará-lo e sobreviver. É por isso que você pode ser um encanador, advogado e engenheiro. E todos esses funcionam, certo? Embora sejam modos de ser muito diferentes, e podem existir múltiplas personalidades e elas sobreviverem, desde que sejam capazes de encontrar o lugar onde seus filtros particulares e propensões comportamentais correspondam à demanda do ambiente. Uma grande parcela, eu diria, de uma adaptação bem-sucedida é precisamente isso.